Oi, galera, meu nome é Eduardo Henrique Queiroz. Fui servidor por quase 9 anos no INSS. Trabalhei em grupos de trabalho, na superintendência e saí do INSS, pedi exoneração. Resolvi montar um projeto pessoal, onde eu trabalho com um nicho de advogados e previdenciaristas que mexe na área de administrativo previdenciário. Numa dessas conversas, a doutora Mariana sempre está aqui no meu escritório, o doutor Arnaldo, nós sempre conversávamos sobre previdência. E eles sugeriram um dia de fazer um bate-papo de previdência, fazer um podcast, e é um sonho que está se concretizando hoje. Convidados a Mariana, o Arnaldo. A Mariana vai ser a nossa intermediadora, que ela tem muito caso prático. O Arnaldo também tem experiência prática, os dois. E o Paulo, que é meu sócio. Então, eu quero que vocês se apresentem aí para a galera aí e do nosso novo projeto aí. Você primeiro. Primeiras damas. Primeiras damas. Como o Edu me apresentou, eu sou a Mariana Marques, sou advogada previdenciarista há um bom tempo. Fico muito feliz desse projeto estar saindo aí do papel, né? Uma ideia que foi no bate-papo aqui entre nós e tenho certeza que levará muito conhecimento e muita informação para todos que acompanham, todos nós nas nossas redes sociais. Agora eu. Eu me chamo Arnaldo. Eu advogo na área previdenciária desde 2016. Na verdade, minha intenção, quando eu comecei, era na área trabalhista. Aí eu conheci o Eduardo no INSS, no primeiro caso que eu peguei. Aí fui tomando gosto pela área previdenciária e estamos aí até hoje. Legal. Eu sou Paulo Pinceta, eu estou na área previdenciária há algum tempo já. Trabalhei bastante tempo com um grande escritório aqui da cidade. Aí eu me afastei, eu comerciei por vários anos, aí 15 anos para ser mais exato, num ramo completamente distinto. Aí, saindo do comércio, montei o escritório na área previdenciária e calhou do Edu sair do INSS. Nesse meio tempo, deu certo de a gente se unir e aqui a gente está iniciando hoje o primeiro Hirosas Prevcast. Que a gente vai debater vários casos concretos, várias dores dos advogados aqui, enfim, vamos ver o que sai aqui. Engraçado como surgiu essa ideia do podcast. Foi em conversas, assim, a gente às vezes eu chego no escritório e a Arnaldo estava aqui, a Mariana estava aqui, e a gente colocava um caso em prática para a gente analisar o que eu achava, o que a doutora achava, o Arnaldo achava. E um dia o Ícaro, né, que trabalha aqui, pegou e falou: poxa, gente, vocês não gravam isso? Que isso aí dá um conteúdo assim absurdo, dá curso isso. E a gente ficou nessa, né? A gente não tem tempo, o negócio tá corrido e tal. E a Mariana sempre motivadora, falou: não, vamos fazer um teste. Daí a gente começou a fazer um teste. E a gente percebeu o seguinte: você estudar sozinho, você aprende. Mas quando você reúne um pessoal que tem conhecimento, tem opiniões diferentes, aí é outro nível. Aí a gente começou a criar teses, discutir assuntos e começou a dar certo isso via administrativo. Daí a gente resolveu compartilhar um pouco o que a gente sabe fazer, né, que é a parte previdenciária. É verdade. E aí, um dos casos que a gente conversou aqui, o que a gente traz hoje, é um caso muito importante para quem é previdenciarista, para quem atua na área, seja advogado ou não, que é um simples quinis, uma análise de um simples quinis que pode trazer e agregar tanto valor para o escritório do previdenciarista, né, Edu? A gente estava conversando, foi um caso prático que eu recebi há 2 semanas, e analisando carteira de trabalho, carnês e quinis, a gente viu que faltavam muitos vínculos, faltavam informações no quinis da segurada, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Mariana, ela trouxe esse caso, e esse caso é muito interessante, porque eu venho com o tempo já ouvindo falar do tal do planejamento previdenciário, que é o que agrega valor no escritório. E eu nunca entendi isso, porque quando você trabalha no INSS, a gente faz isso toda hora, a gente faz uma projeção. Mas eu não sabia como cobrar isso, como fazer isso rodar. Daí a Mariana conversando comigo e eu olhando assim, daí ela pegou e falou assim: Edu,
você fez um planejamento previdenciário. Eu falei, mas o que é planejamento previdenciário? É você fazer um prognóstico do futuro da pessoa. Se não aposenta agora, aposenta no futuro. E você, além de cobrar separadamente por serviço, você filia o seu cliente junto ao seu escritório. Eu falei, nossa, interessante. Resumidamente, o que nós constatamos? Hoje, essa cliente da Mariana, ela não tem direito de aposentar. Daqui 6 meses, ela vai ter. Só que a gente analisando o CNIS, nós percebemos que você já pode programar a aposentadoria dela, acertar todos os vínculos junto ao INSS, e quando ela completar o tempo correto de 15 anos de tempo de contribuição, e a carência, que vai ser daqui aproximadamente 6 meses que nós fizemos o cálculo, o benefício de aposentadoria por idade, quem faz a primeira análise é um robô. Se tiver certinho, não tiver um indicador, quando você agendar pelo 135 ou pelo meu INSS, o robô analisa e é concedido de imediato. Então, assim, o que a gente estava conversando? Quem lida na área previdenciária, o previdenciarista, o cliente dele não sabe se é judicial, né, ou se é administrativo. O que ele sabe? Que o advogado dele concedeu um benefício rápido. O que isso te dá? Te dá autoridade. Porque ele vai falar assim pro vizinho dele, meu processo está 2 anos com o advogado. Mas o meu advogado, a minha advogada, ou a pessoa que cuida do meu processo, conseguiu um benefício para mim por 3 meses. Então, esse eu acho que é a maior mídia que você tem, que é o boca a boca. E o que está acontecendo com a Mariana? A Mariana está conseguindo ter sucesso hoje, né, Mariana? Na via administrativa e aumentou o seu nicho hoje, porque hoje você tem acerto de vínculo, não sei como vocês fazem, mas estavam me explicando. Então, Arnaldo, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Nós, como advogados, né, Arnaldo, a gente tem uma cultura, né, o advogado tem uma cultura antes, né, há um tempo atrás, como a gente advoga, eu advogo há bastante tempo, de que a gente esperava o INSS negar para a gente poder ingressar judicialmente. Quer falar um pouquinho sobre isso? Inclusive, eu sou prova viva disso, porque meu primeiro benefício que eu fui fazer, parecia o Rambo, né? Coloquei a fita vermelha na cabeça, me municiei e falei, vou para o INSS, só vou querer o carimbo de indeferido para me judicializar. Aí eu cheguei lá e vi que não era assim. Foi quando eu conheci o Eduardo. Ele pegou, me explicou, aí eu falei, para que eu judicializar? Dá para me resolver na via administrativa. Na via administrativa vai ser bem mais rápido. Eu vou ter um retorno rápido para o meu cliente e um retorno financeiro para mim também rápido. Com certeza. E eu já estava esperando o carimbo do indeferido. Com faixinha vermelha. Coloquei lá e falei, vamos para a guerra, que só quero que defere aí que eu já quero judicializar. E foi totalmente ao contrário. Coisa que demorou acho que 2 meses, né? O benefício foi concedido, o cliente teve vantagem que ele recebeu, teve a vantagem do benefício dele ser implantado rápido e ele recebeu também os atrasados rápido. Porque a gente sabe, né, que para você hoje em dia tem o precatório, tem o requisitório, aí tem volume de serviço que tem nas repartições. Leva muito tempo. Que leva muito tempo para receber um processo. Às vezes tem processo aí que você está desde 2015 e ele você não recebeu ainda nada. E na via administrativa é mais rápido. E a gente sempre fala assim, vamos fazer um processo administrativo perfeito. Eu acho que assim, perfeito, a gente não pode trabalhar com perfeito, porque senão a gente acomoda. A gente tem que sempre aperfeiçoando cada vez mais. E eu vejo que o melhor hoje é a via administrativa. Então, e o importante, só dizendo aqui, é que você acaba agregando valor para o seu escritório, sim, né? Você pode oferecer vários serviços secundários, sim, porque a pessoa te procura para pedir uma aposentadoria, por exemplo. Aí você vai fazer uma análise, um planejamento previdenciário. Sim. Com base nessa análise, você vai ver que ela tem direito daqui um tempo, mas que para isso tem que acertar, né? Atualizar, sim, vínculos e remunerações, atualizar dados cadastrais, que aí... A importância da entrevista, né? A gente tem que fazer uma entrevista com o cliente, saber a vida dele, né? Você tem que fazer uma entrevista bem detalhada para você conseguir apurar vários dados que na via administrativa você consegue um reconhecimento de tempo aí que judicialmente você não ia conhecer.
não é. O que eu vejo vocês falando assim, porque eu até brinco, né? Falo assim, minha maior dificuldade de ter saído do INSS, na verdade eu não saí do INSS para poder fazer isso. Eu saí do INSS para fazer outra coisa e no meio do percurso caí nisso, tá? Mas eu falo assim, conversando com o Paulo, porque o Paulo que me emprestou uma sala, olha que loucura. O Paulo me empresta uma sala para eu poder fazer uma parte no escritório para mim resolver umas coisas pessoais, porque eu tenho 2 anjinhos em casa, né? Que depende, assim, você tá ali fazendo, trabalhando, daí surge o UFC entre os dois ali, então não dá para você se concentrar. Exatamente. E nessa parceria acabou de Paulo me chamar e eu vim junto com ele, porque eu sou amigo do Paulo já há um tempo. E hoje o Paulo ele é responsável. Olha que engraçado, vocês estão falando agora de planejamento previdenciário. O Paulo aqui no escritório, ele que faz os cálculos, ele que atende a demanda de cálculo, de contagem de tempo. Então, assim, a gente faz muita parceria com o advogado. E é ele que faz essa parte, ele com os meninos aqui que processa todos os tipos de cálculo que tem que ser feito. Então eu falo assim, nossa, é uma coisa que antigamente eu tinha na mente, por isso que eu não queria ter escritório previdenciário. Eu achava que ia ter que lidar diretamente com o cliente. Hoje a gente lida muito com o advogado, inclusive nossas parcerias são com vocês, assim. Mas eu acho muito legal agregar esse conhecimento que eu tive, essa experiência que eu tive no INSS, e com vocês que militam na área, assim, diariamente, assim, com tempo já de experiência, bagagem já de experiência. E o Paulo, quando eu criei a ficha de atendimento ao cliente previdenciário, lembra, Paulo? Sim. Eu criei uma ficha que eu disponibilizo aí na minha rede social e a gente, em conjunto, né, a gente sentou e conversou por causa dessa importância, né, Paulo, de saber o que perguntar, de saber que documentos que deve solicitar para o cliente. Exatamente. Como o Arnaldo estava falando, a entrevista é o principal. Se você não tira todo tipo de informação que o cliente tem, a parte documental, tudo. Sim. E hoje, com a emenda também, com a reforma da Previdência, o processo judicial saiu do âmbito estadual, passando para o âmbito federal, que é um juizado especializado nisso, vamos dizer assim. Sim. Também. Se você não fizer um processo administrativo muito bom, de repente você não tem chance de juntar uma documentação nova, sei lá. Então, acho que tudo começa com um processo administrativo perfeito, vamos assim dizer, né? E sardinha não nada com tubarão hoje. Não, exatamente. Se a gente Não se especializar e não acompanhar, você fica para trás. Porque hoje em dia você não se aventurar, eu vou fazer uma aposentadoria, você vai prejudicar seu cliente. E é legal que o Arnaldo, ele compra muito curso, ele faz muito curso, ele faz muita mentoria. E o Arnaldo, todo dia de manhã, porque eu chego 7h30 no escritório, todo dia de manhã ele passa para tomar um café e falar alguma coisa com a mentoria que ele faz, das mentorias que ele faz. Um papo, né? E a gente aprende um monte de coisa. Numa dessas conversas, ele perguntou para mim assim, por que o previdenciário administrativo é tão difícil? Eu falei, não é tão difícil. Eu falei, você tem que saber o que o INSS precisa, eu expliquei para ele. Eu falei, porque a gente, lá no INSS, a gente já tinha um padrão do que você tem que fazer de exigência, a análise. Daí eu estava explicando para ele, falei assim, para você aprender direito previdenciário administrativo, você tem que saber o termo técnico que o servidor usa. Essa é a forma correta. Daí, inclusive nesse caso, puxando um gancho aqui, eu e a Mariana conversando, e a Mariana falou para mim assim, Edu, não tem as contribuições desse carnê, dos carnês, né? Não consta, de doméstica. Falou para mim assim, não consta, as contribuições e os vínculos não constam no CNIS. Aí nós pegamos, eu falei assim, me tira o extrato, né? Porque na verdade, assim, tem 2 extratos de análise, né? Tem uma análise, eu não sei como que fala, o extrato detalhado, né? Que é o completo, simplificado. E tem o simplificado, resumido. Eu tirei a capa do resumido, olhando, conferindo as carteiras de trabalho. O que nós descobrimos? O NIT, que constava no CNIS, era divergente do que constava nos carnês. Daí eu peguei, do nada, assim, falei, pode ser em razão de NIT não elado. Edu, o que é NIT não elado? Existem 2 formas do NIT não elado. A primeira forma é o NIT indeterminado. O que é isso, NIT indeterminado? É um número que a pessoa recolheu, mas não tem informação nenhuma. Não tem nome, não tem CPF. E a outra forma do NIT não elado é um NIT em que tem algumas informações, mas que, quando checado com o outro NIT principal, ele não ela. Que tipo de informação? Às vezes, mulher, principalmente mulher, eu sempre falo, presta atenção com mulher. Mulher casou,
Às vezes o NIT foi registrado com nome de solteira, está com nome de casado. Daí o sistema não consegue ir lá. Daí que acontece? Quando você pega aí esse NIT, esse tipo de NIT, a informação que você tem do extrato do CNIS é em relação ao NIT que está lá, que você tem informação. Mas se ele não está lá, ele está escondido. Daí a Mariana perguntou, lembra que ela perguntou para mim assim, né? Falou, mas aí, como que a gente faz para juntar isso? Daí eu expliquei para ela, falei assim, ó, como que você faz? Primeira coisa, se o NIT é indeterminado, a gente tem que provar a titularidade do NIT. Sim. Daí ela falou, mas que documento que a gente utiliza? E ela estava com o carnê na mão, né, Mari? E o carnê era a matrícula CICE, era o cartão de inscrição. Eu falei, essa é a matrícula. O que aconteceu? Nós olhamos o CNIS, confirmamos que o NIT estava errado. A Mariana falou assim, agora a gente precisa atualizar. Nós fizemos uma atualização, né, Mari? Né, Mariana? Nessa atualização, nós fizemos uma atualização, pedimos para fazer uma atualização no NIT principal. Fizemos um requerimento simples, né? Falando que o NIT, que tinha uns carnês, juntamos os carnês e o INSS foi lá, atendeu o pedido. Ele atualizou, as contribuições migraram. Então, assim, coisas que a gente faz todo dia e às vezes nem percebe. E foi legal para mim que eu não sabia. Ela mostrou uma experiência para mim que eu não tinha. E eu falei, pô, para mim é legal, porque eu não via desse jeito, né? Imagina só você resolver esse problema na via judicial. Para você montar uma peça para explicar todo esse NIT, lá o NIT daqui, NIT dali, fica difícil, né? E no próprio administrativo foi muito mais rápido, E mais assim, fácil. e se não é uma pessoa que tem experiência, que nem a gente trouxe o caso aqui para analisar em conjunto, né? A gente viu que tinha divergência. A pessoa fala, mas eu tenho tanto tempo contribuído, aí acredita no que está no CNIS, acredita na simulação do INSS. Se a pessoa não tem experiência, não se especializa na área, ela não vai conseguir resolver isso. Aí a gente pediu essa atualização de cadastro, aí, de dados cadastrais, e o próximo passo foi pedir a atualização de vínculos e remunerações. Foi atualizar vínculos e remunerações. Porque existia na carteira de trabalho dessa cliente vínculos e remuneração, consequentemente, que não constavam no CNIS. E a doutora ela foi engraçada, que ela falou para mim, a Mariana, ela falou assim, Edu, você tem que falar de doméstica, porque as pessoas não sabem disso. Daí eu peguei e falei assim, cara, mas como não sabe disso? Ela falou, não, é porque você trabalhou, mas explica certinho. Daí nós sentamos e a gente começou a dar risada, porque são experiências novas que eu tenho, assim, né? E eu falo assim, às vezes eu penso muito como ex-servidor, como servidor ainda, então às vezes me atrapalha. Eu tenho uma trava de falar, eu consigo falar, conversar com as pessoas, mas colocar uma câmera em mim eu travo. Então eu falei assim, ó, vamos fazer uma conversa igual a gente conversa todo dia no escritório, daí eu nem esquento que tem câmera. A gente foi falar um pouquinho, a gente foi conversar um pouquinho sobre doméstica. Que a doméstica é o seguinte, a doméstica, a gente tem 6 tipos de segurados, do INSS, 5 obrigatórios e um facultativo. E a doméstica, ela tem um critério, uma regra diferenciada. Como que funciona a doméstica? Então, quando a gente analisa a doméstica até dia 1º/6/2015, com a lei, e do dia 2/6/2015, se eu não me engano, lei complementar 150. 150. Tá. A partir de 2 de junho de 2015, a doméstica é equiparada ao empregado. Então, os efeitos jurídicos dela é equiparado ao empregado. Contribuições presumidas, carência presumida, tudo presumido. E antes disso, como que funcionava? As pessoas me perguntam, os vínculos de doméstica que o meu cliente tem não constam no CNIS. Por quê? Porque isso é feito manual. Artigo 19 da Instrução Normativa 77/2015. Para que esses vínculos constem no sistema, o que vai constar no sistema? As contribuições domésticas. Mas para que o vínculo conste no sistema, você tem que apresentar a carteira de trabalho junto ao INSS, que ele vai inserir manualmente esses vínculos. Detalhe, tá, gente? Porque a pessoa pedia para inserir, a gente não tinha CPF do empregador. Gente, você não tem noção. Aí o que acontece? A doutora falou para mim assim, nossa, você está me falando do CPF, né? E qual que é a importância, né, mano? A gente falou assim, quando você faz um protocolo do INSS, sem você fazer um planejamento, sem saber o que vai acontecer, o INSS vai fazer o quê? Emitir a tal famosa exigência. Daí vocês vão fazer o quê? Xingar a mãe do servidor do INSS. Eles vão ficar bravos. Mas lá tem um limite. Para a gente colocar alguma coisa, a gente tem que informar. Daí abre exigência. O que ocorre quando você abre exigência? 30 dias para cumprir a exigência. Você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Então, assim, a Mariana tem experiência, o Arnaldo tem experiência, o Paulo tem experiência em que o melhor remédio
e o segredo de ter sucesso na área previdenciária é o famoso planejamento, que eles vivem falando para mim do planejamento, e que no começo eu tinha até medo de falar de planejamento, porque eu não sabia que era planejamento. E hoje eles têm, assim, propriedade para falar disso, né, Mariana? Claro. Hoje mesmo, quando eu vou analisar um processo, eu sempre tento me imaginar, lógico, no processo administrativo, a visão do servidor que está recebendo o meu processo, como que ele está vendo. Eu tento sempre fazer essa comparação. Eu me imaginando como servidor, para quê? Para não cometer os erros, né? E o benefício ser concedido. E, que nem o Eduardo sempre fala, leia a instrução normativa. Leia a instrução normativa, porque qual que é a cartilha do servidor do INSS? A instrução É o decreto, né? Não Exatamente. tem como ele... Às vezes a gente, nós como advogado, nós assim, falamos, não generalizando. Às vezes a gente quer que o servidor conceda um benefício, sendo que a gente sabe que não está ali na instrução normativa, né? Aí não tem jeito, né? Tem um caso assim, eu e o Paulo, a gente brinca muito, a gente discute muito, mas assim, natural, assim, não discutir, mas eu falo para ele, outro dia ele comprou 5 livros. 5 livros do mesmo autor, do mesmo assunto, mas de autor diferente. E a gente discutindo um caso, ele querendo falar para mim, a gente tentando um processo administrativo, e ele falando para mim judicial. Eu falei, não, gente, ele está fazendo administrativo. Eu conversei com ele, expliquei para ele, e ele falava de judicial. Daí eu falei, Paulo, você está estudando errado, cara. Ele falou, por que eu estou estudando errado? Eu falei, você comprou 5 livros de direito previdenciário agora, esse mês. Você comprou 5 livros de jurisprudência, né? Eu falei para ele assim, cara, você quer fazer administrativo? Você tem que ler o que o servidor lê. Eu falei, não, a instrução normativa está aqui em cima. Eu falei para ele assim, tá os memorandos, tá a circular aqui em cima. Daí ele olhou para mim, né, Paulo? Ele olhou para mim assim, Verdade, né? verdade, velho. Você lê algum livro desse? Não, Então, velho. Ouve a voz do ex-servidor. exatamente. Cara, você quer ficar bom? Você quer... Ele falou, quero fazer um processo igual um servidor. Eu falei, você tá lendo errado, cara. Você tá lendo errado. É verdade. Infelizmente, né, ou felizmente, muita gente acha que a Previdência, que o INSS, os servidores são os monstros, né? Na verdade, não. É exatamente isso que o Edu está falando. Se você seguir o caminho certo, estudar como o servidor estuda, estudar o que o servidor estuda. Inclusive, tem uma passagem muito interessante que ele falou, que quando ele passou no concurso em 2012, né? 2012. Eles ficaram uma semana estudando o artigo 46. Acho que era a Constituição Normativa 45 de 2010. Exatamente, que não... Que era sobre filiado, era Exatamente, sobre que filiado, falava dos 6 segurados do INSS, né? Uma semana ali batendo. Agora, até falando dos segurados, isso aprendi com ele, com certeza, né? A leitura do CNIS. Sim. A pessoa que domina a leitura e interpretação do CNIS já tem meio caminho andado para o sucesso no processo administrativo, né? Que tá tudo ali. Quando a gente não tem muito conhecimento de causa e se baseia em doutrina, em livros, como a gente está falando, que não são descartáveis. Isso aí é excelente para judicial. Isso aí eu falo para vocês assim, que eu leio muito. Eu leio muito, né? precisa. A gente tem que ter acesso para a gente usar judicialmente. Não conseguiu Exato. administrativo, você está convicto que o seu cliente ele tem o direito ao benefício? Sim, tem que judicializar, não é? Você tem que judicializar e você vai usar a tese X, Y, Z. Aí, Não, isso é demais. Eu estava até falando para eles. Eu falei, tem um autor, não vou falar nome, mas tem um autor que eu admiro, sim, para judicial. Eu falei para eles, assim, lê esse cara é bom, velho. Esse cara eu gosto dele, assim, tem umas coisas legais, ele tem um pensamento assim diferente, eu gosto. Mas, assim, e é legal que eu tenho uma visão diferente deles, cara. E eu vejo, assim, às vezes eu falo assim, poxa, eu preciso dar uma parada, né? Eu preciso pensar diferente, sair um pouco fora da casinha. E isso te gera um desconforto. Um desconforto é bom, porque você sai da sua zona de conforto. Com certeza. Eu falo, se eu não estudar mais, eu vou sempre ser esse cara. O que está acontecendo hoje? O advogado hoje só faz benefício e não cobra isso que você falou, esses agregados. Esse escritório tende com o tempo, a acabar. Por quê? Porque hoje é difícil a concessão.
Sim. Né? Com a emenda constitucional que nós tivemos, a 103 de 2019, hoje a concessão é difícil pra caramba. Então hoje você vai trabalhar com o quê? Auxílio doença, luas, cálculo, né, Mariana? A gente vê isso, cara. A Mariana traz casos aqui que é como um mau planejamento acaba com a vida do segurado, né? Tem um caso por causa de um ano, né? Era para esperar um ano, perdeu 35% o segurado no cálculo. Não era nem um ano. Não era Aquele nem um caso que a gente trouxe aqui, que a gente discute bastante caso entre nós, né? Dava menos de um ano. Em menos de um ano ele ia completar a idade. Ele perdeu 35% do benefício. Porque hoje nós temos que ver o direito previdenciário como o quê? É uma ferramenta que você tem que proporcionar para o seu cliente, né, o melhor benefício. Não simplesmente, vou te aposentar. Tá, eu quero te aposentar, mas te aposentar bem. Te aposentar com o melhor que tem, você tem direito. Por isso que você tem que fazer os planejamentos das contas. Né? Às vezes você fala, recolhe mais 4 meses, você já tem o direito hoje. Recolhe mais 4 meses, mais 6 meses, você vai ter um benefício um pouco melhor. E aumenta muito, tem casos que aumenta demais. Mas isso que o Edu falou, da importância do planejamento previdenciário, se você quiser aumentar a rentabilidade do seu escritório, Sim. Você precisa oferecer esse serviço. Sim. E através do quê? Através desses serviços secundários. Então, você faz a análise previdenciária, você faz o planejamento previdenciário, e aí você vai ver, olha, preciso atualizar vínculos e remunerações. Ok, você vai cobrar por esse serviço, é um serviço que você está fazendo. Sim. Vou atualizar dados cadastrais. Ok, é outro serviço. Eu preciso de uma retificação do PPP. Né? Ou eu preciso solicitar um PPP. Exato. É um terceiro serviço. Vocês perceberam que a Mariana é financeiro, né? Mariana, outro dia eu não sabia cobrar. Eu falei assim, os caras falaram, como que vai cobrar isso aqui? Que a gente faz isso aqui? Eu falei, liga pro tio Patinhas. Ali, ela sabe tudo. Ela tem tudo ali. Eu tô aprendendo agora, mas... Eu faço um curso e uma mentoria que eu aprendi que, tipo assim, me deram um chacoalhão. Você tem que cobrar, você tem família. Exato. Não é? E outra. Pode falar. Não? E outra, desculpa te cortar, mas Nossa. o escritório é uma empresa. Nós temos um CNPJ, todos nós temos um CNPJ. Isso daqui não é casa de caridade. Quando a pessoa procura nossos serviços, ela já vem disposta, ela sabe que ela está procurando um serviço e ela vai ter que pagar por isso, entendeu? Como o Arnaldo falou, nós temos famílias, todos nós temos despesas, temos as despesas de escritório. As atualizações e cursos que nós fazemos. Exatamente, fora anos de faculdade, especializações, os próprios livros, tudo isso custa, né? E falando pela OAB, né, nós como advogados, nós temos uma tabela que a OAB estipula de valor mínimo a ser cobrado, exatamente para não ter aviltamento de valor, para não ter a desvalorização da profissão. Tem que ser justo, né? Tem que ser um valor justo. Eu vou fazer uma pergunta pesada para vocês. Aconteceu aqui no escritório, tá? Nossa. Mas é difícil. Nós pegamos um caso do militar, que ele precisa verbar um período para ser reconhecido na CTC dele, para ele aposentar. Olha que loucura. Ele se dirigiu num advogado aqui da região, não de Taquaritinga, e enrolou ele, assim, ele falou que enrolou, eu também não sei do caso, tá? Não gosto de falar. Porque não fazia previdenciária, fazia essa parte. Daí ele chegou aqui no escritório. Ele apresentou alguns documentos. Na hora que eu olhei, eu falei, justificação administrativa. Pensei comigo, justificação administrativa. Olhei o início de prova material. Sim, ele queria. Prontinho. Ele queria um ano. Então eu olhei assim, saiu até lágrima dos olhos. Tô brigando ali com 5 anos. Eu vou brigar com 5 anos assim, pra mim ganhar, falar assim, perdi. Vou ganhar 3. Ele queria Se eu entrar no recurso, eu não ganho 5, ganho 6. Tá. Daí eu olhei pra ele, tipo assim, mas como que eu vou cobrar isso? Daí, tipo assim, ele ficou trazer agora, ele ficou trazer o resto da documentação, eu já tô fiz tudo o requerimento lá, já. E ele até brincou comigo, ele falou pra mim assim, Eduardo, a minha situação que eu tô, você cobrar 10 mil reais, eu pago. Você divide em 10 vezes? Ele falou desse jeito. Né? Eu peguei e falei, não. Daí na hora que eu pensei,
Na Mariana. Eu falei, Mariana, como que vocês cobram isso? Porque é um serviço e dá trabalho. Mas é um serviço, dá trabalho, você vai usufruir do seu horário, do seu tempo de serviço, do seu tempo de trabalho, que é valoroso. Você tem todos os custos de um escritório, você tem todos os custos de se aperfeiçoar, então é preciso cobrar. É lógico que a depender do cliente, cada caso é um caso, Sim, né? lógico. A gente, é claro, a gente lida com pessoas muito simples, mas a gente também lida com pessoas que têm condições. Aí você usa tabelinha. Tabelinha, Eu vi o Paulo, falei com o Paulo, falei, e agora lascou. O Paulo realmente se lascou, não. Mariana já mandou a tabelinha. Tá mal, então. Mas tem que cobrar, né? Mas é difícil, né? É difícil. É difícil. Porque a pessoa que também que está pagando, ela se sente, vamos falar assim, contente, porque ela sabe que ela assim, eu estou te pagando pelo serviço que você me fez. Ela está contente que você fez. Na verdade, você mudou a vida da pessoa. Né? Lógico. Eu falo assim, eu sempre uso essa frase, né? Quando eu faço minhas publicações, eu gosto de usar benefício concedido, comida na mesa do segurado e dignidade também, né? Sim. Estabelecida, restabelecida. É muito importante para eles isso. E só lembrando de um caso que a gente conversou até esses dias, né? Foi. Sobre cobrança, e eu tive uma vez um benefício concedido de prestação continuada de um senhorzinho, famoso senhorzinho, você vai lembrar dele, que ele ia no INSS direto, porque ele queria o 13º salário e era BPC, enfim. Nossa, Mas ele era muito simples, muito humilde, e ele, na época, já faz muito tempo atrás, ele me perguntou se poderia me pagar R$50 por mês. Sim. E eu falei, claro, é lógico, a gente tem que entender a condição do nosso cliente, né? E todo mês, certinho, ele ia receber o dinheirinho dele. Naquele dia, ele já ia direto no escritório me levar os R$50. Não me deu um trabalho, pagou direitinho. Então, essa questão do que cobrar, quanto cobrar, é lógico que a gente tem que ver Sim. cada caso. E é engraçado que a cidade que a gente mora, Taquaritinga, é uma cidade pequena, então a gente conhece todo mundo, né? Eu morei 10 anos fora do país, mas assim, ainda conheço muita gente ainda. E tem uns casos muito engraçados no INSS. Esse senhorzinho era um senhorzinho, ele acho que... ele ia toda semana no INSS, toda semana. E a gente, nossa, quando eu olhava ele, eu falava assim, quem que vai ser o sortudo que vai atender ele? Tadinho. Nossa, ele gostava da Sueli, cara. A Sueli é a servidora muito simpática. Eles querem a Sueli, atenção. e a Sueli dava atenção pra ele. Eu olhava assim e falava, nossa, ficar 1 hora hoje. A Sueli conversava. A Sueli conversava com ele, eu dava risada. E era É uma graça. Tadinho. Mas é isso. Ô, Mari, agora, Foi no começo da nossa conversa, né, que nós sentamos para conversar sobre o podcast, e a gente não sabia do que falar. Daí você deu uma dica para nós. Você falou assim, vamos fazer o primeiro, e com o andar da carruagem, a gente vai trazendo os convidados e a gente vai se abrir uma caixinha de perguntas, uma coisa assim, para saber que assunto, né? Que assunto que as pessoas querem que aborda. E daí fala um pouco disso que você acha, que você entende mais disso. E a Mari é nossa assessora de imprensa. Ai, gente, eu sou tudo, né? Tem o Johnny que fala que eu sou relações públicas. Não, eu acho muito importante a gente abrir caixinhas de perguntas e as pessoas que assistirem ouvirem e verem esse podcast, enviar perguntas para a gente ou sugestões do que gostaria de ouvir para que o Edu e o Paulo possam trazer outros profissionais, né? Ou até mesmo um dia eu e o Arnaldo, para que a gente possa abordar o maior número possível de informações previdenciárias, né? Tem muito assunto para a gente falar. Essa questão mesmo de precificação é um tema muito importante. Inclusive, você tem um curso sobre isso, não tá? Você está montando um curso sobre isso, sobre precificação e sobre como que é? um livro. Atendimento, precificação e contratos. Mas é isso, a gente fica muito feliz por estar aqui, né, Arnaldo? A gente fica muito contente de estar participando desse primeiro, foi uma ideia aí que... Esperamos o próximo, né? Só peço desculpa, né? Que a gente tá nervoso, a gente... E outro foi tão engraçado que ninguém quis falar sobre nada. Hoje a gente sentou, realmente apareceu aqui e falou assim, ó, vamos falar igual a gente fala, vamos se programar não, para
pra gente não induzir, não se atrapalhar. Então, É isso mesmo. mas eu peço para quem que ouvir E também, se o Rambo de paciência, né? se o Rambo tiver ouvido ou assistido também, que ele não fique bravo comigo. A próxima você vem com a sua Vou vir com a faixinha minha faixa vermelha. do Rambo. E eu vejo que é interessante também, de repente, não só profissionais da área do direito, né, mas outros profissionais de outras áreas que, de Com certa forma, certeza. também são ligados à área previdenciária. Médicos. Médicos, assistentes sociais, Contadores, contadores, que é o exatamente, cálculo. porque muitos contadores, por vezes, eles cuidam das contribuições de empresários, Com certeza. de Sabe quem produtores, também? Técnico de segurança do trabalho. técnicos de segurança do trabalho, exatamente, engenheiro de segurança do trabalho. Tem um menino que me segue, muito bom ele, até vou pegar o nome dele. Ele faz umas publicações interessantes. Legal, isso Ele é importante. eu não sei o que ele é, eu sei que ele mexe com PPP. Tá, ele até mandou no meu direct falando para mim postar mais coisas sobre já achamos PPP, legal. né? E eu falei para ele que como é um nicho, como é um assunto muito complexo, eu vou dividir e vou publicar em partes, tá? Então eu vou Combinado. Uma coisinha que eu acho até válido, se algumas pessoas até quiserem se convidar e for agregar, Claro. de repente, Sim. Estamos é válido, né? Aqui, ó, vai ter advogado, vai ter tudo. Eu vou chamar até o Quiboeiro que quiser falar aí. Estamos sentando aqui para conversar. Então tá bom, gente. Foi um prazer. Obrigada. Até a próxima. Obrigado por vocês comparecerem. E vamos deixar assim, que parece que, como tomara que esse seja um sucesso, aí estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas, e vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado a todos, Obrigada. esperamos que gostem. O Paulo é conhecido como o Jacan da Previdência. Aí, ó, mas- Ok. Fechou, finalizou.